Quando você pensa na palavra melancolia, o que vem na sua cabeça quando falamos de anime? Talvez o que vem é a horrível e a trágica situação de Evangelion, ou o ambiente infinito de uma opressão existencial das obras de Tsuku Miso, talvez até a própria melancolia de assistir todos os episódios do Endless Eight Haruhi. Sim, todos esses e vários outros animes retratam a melancolia perfeitamente, mas muitas vezes o anime que melhor retrata esse sentimento é um que supostamente nem tentava ser assim. Um anime que incorpora de uma forma linda o quieto e agridoce gosto da melancolia. Esse anime é Hidamari Sketch. Hidamari Sketch não é aquele anime antigo de Slice of Life ali, de garotinhas vivendo num dormitório do lado da escola enquanto estudam arte felizinhas, aquele que tem toda a climatização de cores pastel com gráficos suspeitamente similares com os daqui do canal? Sim, esse mesmo. Isso aí talvez é algo que a meia dúzia de pessoas que conhecem a história deve pensar quando eu falo isso. Todo o resto que não conhece, com esse resumo, agora também deve se perguntar o que um anime antigo de Slice of Life de garotinhas vivendo num dormitório do lado da escola enquanto estudam arte felizinha, como estética tipo do canal, tem a ver com um pesado sentimento da melancolia, né? Não é muito normal, mas essa é uma das raras vezes que aqui no canal falaremos de um anime que não só sofre da maldição do 2010, mas como vive plenamente dentro dela sem problema nenhum. Porque Hidamari Sketch é um anime que, a grosso modo, é só mais um animezinho confortávelzinho de garotinhas bonitinhas fazendo coisas de garotinhas bonitinhas. Mas quando você assiste e presta um pouco mais de atenção, tem algo maior do que apenas isso acontecendo. Porque assim, Hidamari Sketch sofre horrendamente da maldição dos 2010. Olha a cara chapadinha dela, tadinha. Eu não quero nem pensar como é que é a anatomia do crânio delas. Sabe quando tem uns animes que eles não têm dinheiro suficiente pra fazer uma multidão ou personagem de fundo? Então, aqui é o ápice disso, né? Tentar. Que merda, mano. A primeira temporada é a 2 passos de virar uma obra estilo mega experimental que nem Zetsubou. Você não sei. O que tu faz aqui, mano? Seu anime é outro maluco. Vai traumatizar outra galera, vai. Mas ela usa exatamente disso, desse orçamento consistente de 2 cotonetes e uma pedra pra te transmitir um sentimento único que só pode ser encontrado aqui, usando desse artifício que muitas vezes é negativo, mesmo que nas próximas temporadas, depois da primeira, o orçamento tenha aumentado pra uma caixa inteira de cotonete, né? E talvez uma pizza, porque fica daorinha. Apesar disso, continuar na mesma. Só que não importa muito porque, né? É só você olhar pra essa carinha que você entende, não tem como o seu dia não ficar melhor depois de ver essa coisinha. Hidamari Sketch não só dá pra gente um pedaço de uma vida normal, ele nos dá um pedaço de nostalgia. Seja aquela memória de um dia de verão com seus amigos, ou algo sem importância que aconteceu com você na escola, que por algum motivo você lembra até hoje. Aquela nostalgia rasteira e sutil, que parece imperceptível de início, mas que te provoca um sentimento que aos poucos te põe pra refletir sobre coisas que talvez você nunca pensaria que te daria falta. No núcleo de Hidamari Sketch, você encontra uma melancolia devagarinha, que queima lentamente no fundo da sua mente, enquanto as garotas vivem suas vidas normais, tentando se encontrar no mundo, cada uma delas com uma maneira diferente de lidar com a vida, sendo esse no futuro ou no presente, desde as mais novas Kouhai até os professores, todos caminhando no mesmo caminho da vida e te mostrando tudo de bom e aquele pequeno amarguinho de saber que tudo vai passar, mas que mesmo assim, isso não é motivo de ficar pra baixo, porque é importante viver no momento, porque se depender da dubladora da Yoshinoya Sensei, tu vai viver no momento mesmo. As interações dela com o diretor, que é literalmente o Brook, são engraçadinhas demais, não tem como. E não deixa ter aquele problema que Azumanga Daioh sofre com Kimura, se é que você me entende. E não é só eles, mesmo que mega simples, a dublagem aqui é sensacional, não tem como. Escolheram as pessoas perfeitas pra cada personagem, mas além disso, tem algo que é ainda mais importante no anime pra emanar uma emoção mais profunda do que só relaxar assistindo elas viverem. Especialmente, o que faz esse sentimento ser destacado por aqui é a maneira que o anime lida com o tempo, a maneira que ele é tratado realmente como algo que está se movimentando pra frente e você simplesmente não pode fazer nada pra mudar isso, a maneira que a vida apenas continua a seguir, um passo na frente do outro, mesmo que aqui diversas vezes pulamos pra trás e pra frente na linha do tempo sem motivo aparente, espelhando muitos de nós que não temos certeza exatamente qual memória boa de um tempo isolado veio primeiro. Momentos como aprender a
a andar de bicicleta com quem você gosta, compartilhar de uma boa refeição com os amigos, dar uma voltinha na cidade, coisas que na superfície são simples, mas quando você é novo, passando por isso, você sabe exatamente o quão preciosos são esses momentos, só que você fica numa estranha situação de que você não tem a sabedoria suficiente ainda pra realmente apreciar o momento, só que mesmo assim, você sente aquela puxadinha no seu coração, aquele sentimento que aquilo tudo vai se esvair em apenas memórias, que um dia o pôr do sol que você tá vendo agora não vai ser mais o mesmo. Diferente de outras obras que tomam a melancolia como um tema a ser construído, presenciar a vida no Hidamari Soul não consiste de problemas insanos ou mundos absurdos, e sim da crua melancolia de uma vida completamente normal. Te puxando pra uma obra que pode ter um teor emocional na profundidade de uma banheira ou de uma praia inteira, dependendo do quão disposto você tá pra interpretar o que lhe é dado. Não tem nada demais, tudo se encontra nos pequenos momentos, na maneira que o tempo segue quando você não tá prestando atenção. Os personagens estão sempre em movimento, sempre seguindo em frente e amadurecendo. É muito bom ver o progresso da amizade da Yuno e da Miyako, principalmente. Hoje no início ela ficava perdidinha, mas aos poucos, com a convivência constantemente, ela vai sabendo melhor do que ninguém as excentricidades da amiga. E tudo isso é contado de uma forma mega sutil, e enquanto elas crescem, nós também seguimos em frente, de uma forma feliz ao lado delas, mas um pouco triste também quando percebemos que nós já não nos encontramos nessa mesma posição de inocência. E é aí que tá o brilho de Hidamari Sketch. Mesmo que a obra emane essa aura de que o tempo tá se esvaindo, você nunca sente aquele sentimento esmagador de perda. Não é nada jogado na sua cara e te falado que é assim que você tem que sentir. É mais como um pequeno lembrete que nada é pra sempre, pra gente dar valor ao que nós temos, mesmo que seja o momento mais mundano possível. Uma melancolia que não te deixa pra baixo, é sutil, é leve, que nem um pequeno vento transitório na sua cara, que você acha que logo vai passar, mas que fica mais do que você imagina. A beleza não só nas risadas e nas besteiras que elas arrumam, mas também naqueles momentos quietos e internos. Uma obra que não força nenhuma emoção em você e que planta elas como se fosse uma flor e as deixa desabrochar naturalmente. Aqui, nada é pequeno demais, nada é grande demais. Pequenas vitórias ou grandes feitos, momentos que te modificam de uma maneira que você só vai apreciar muito tempo depois. Hidamari Sketch mostra da forma mais inocente possível a beleza no frágil e finito caminho da vida. Uma obra que te deixa feliz de uma maneira complexa e no final só podemos olhar para o céu e dizer: